Ladrões atacam loja de departamento dentro de shopping da Serra. Uma das funcionárias foi obrigada a levar um dos bandidos até o cofre e se desesperou. Preso o irmão de adolescente que foi resgatado por bandidos de carro do IASES. Ele ajudou na fuga do interno e foi preso no bairro da Penha, em Vitória. Enterrado o menino que morreu em um acidente no dia em que completava aniversário. Davi, de 5 anos, não estava na cadeirinha para a criança e o pai não tem carteira de habilitação. Ele já foi baleado 4 vezes, sofreu 2 atentados com faca e até mesmo atacado por pitbull, mas o adolescente de 15 anos sobreviveu. Flagrante de assaltos a postos de combustíveis na Grande Vitória. Na maioria das vezes, os bandidos atacam de moto. Jovem suspeito de assassinatos é preso na Serra. Durante a abordagem, ele tentou escapar, apresentando documento falso. Polícia alerta para os riscos de atropelamentos. Este ano, 12 pessoas morreram atropeladas na Grande Vitória. Em muitos casos, falta a atenção do pedestre. A noite é de chuva de meteoros. O fenômeno poderá ser visto de vários pontos do Espírito Santo. Tudo isso em 1 minutinho. A gente volta já. Olá, boa noite. O TN de hoje começa com imagens da ação de bandidos dentro de um grande shopping da Serra. Eles aproveitaram o momento em que funcionários de uma loja de departamentos chegavam para trabalhar. Imagens mostram cerca de 10 funcionários entrando no estabelecimento. O último que entrou volta para fechar o portão. Neste momento, ele é abordado por 2 criminosos que anunciam o assalto. Eles estão armados. Um dos bandidos volta para vigiar a entrada dos trabalhadores. Esta câmera flagra o outro criminoso seguindo pelo corredor com uma funcionária. O assalto foi inesperado, numa loja neste shopping da Serra. Aconteceu no começo do mês passado, num dia normal de trabalho, bem cedo, antes que o estabelecimento abrisse as portas. Os 2 bandidos levaram dinheiro e objetos que estavam num cofre dentro do escritório da loja. Do começo ao fim, ameaçaram os funcionários, que ficaram totalmente aterrorizados. O assaltante leva uma das funcionárias até o escritório da loja. Ela é obrigada a abrir o cofre. As câmeras de segurança não inibem o suspeito, que pega o que tem no cofre e coloca na mochila. A colaboradora só observa o bandido, que continua tirando o que pode. Logo depois, ele se distrai e mostra o rosto. O bandido, que está de casaco, coloca a mochila no ombro e sai do escritório acompanhando a funcionária. A mesma colaboradora é obrigada a abrir a porta de saída do estabelecimento. Um bandido está com a mochila no ombro e o outro, que vigiava a porta, vai de encontro a ele. Os 2 fogem com o produto do roubo. O nervosismo da funcionária é tamanho que faltam forças até para fechar a porta. Quando volta para dentro da loja, ela leva as mãos ao rosto de tanto desespero. Os bandidos continuam foragidos. Foi enterrado hoje à tarde o menino que morreu em um acidente justamente no dia em que completava 5 anos de idade. Davi Dimas Araújo de França foi enterrado durante a tarde. Ele completava 5 anos ontem, dia do acidente. A batida aconteceu em Civite 2, na Serra. O menino não usava qualquer equipamento de segurança. Ao verificar ali, os peritos, eles observaram que realmente não havia cadeirinha dentro do carro. E a criança ainda estava dentro do carro, então a gente pode confirmar que realmente não havia. O carro onde estava bateu em um caminhão depois que o pneu estourou. Quem dirigiu o veículo era o pai, que não tem carteira de habilitação e estava em alta velocidade. Anderson Araújo de França, de 34 anos, entrou em estado de choque com a morte do filho e precisou ser levado para o hospital. Foi muito triste, o pai entrou em desespero, parece que a criança completaria 5 anos de idade, né? Ele entrou em desespero total, ele mesmo assumindo a culpa. Ainda de acordo com o caminhoneiro, a criança chegou a ser lançada do carro, bateu com a cabeça no paralamas do caminhão e voltou para dentro do veículo. Eu percebi a criança já estava sendo lançada, arremessada para fora do veículo e acabou acertando de cheio aí
o carro aí. O corpo do menino foi enterrado hoje à tarde em um cemitério da Serra. Está preso o irmão do adolescente que foi resgatado por comparsas de dentro da viatura do IASES. Ele foi apreendido e levado para o DPJ de Vitória. No caminho, fez gestos obscenos para a imprensa. De acordo com o serviço reservado da Polícia Militar, o menor de 16 anos é irmão do adolescente de 17, que foi resgatado de dentro da viatura do IASES na semana passada. Ele foi apreendido no bairro da Penha, em Vitória, nesta tarde. Na região do Beco 2, a gente avistou esse menor tentando se esconder da guarnição, cobrindo o rosto. A gente achou essa atitude suspeita e resolvemos fazer a abordagem. A viatura do IASES foi abordada por 4 bandidos no último dia 4 de agosto. Ela passava pela Estrada Velha em Porto de Santana, Cariacica, quando o crime aconteceu. Durante a ação dos criminosos, os agentes socioeducativos foram ameaçados e obrigados a tirarem as algemas do interno. A arma já estava em cima de mim e do parceiro. Ele falou, não atira, e os caras, entendeu, estavam muito nervosos. Mas ele pediu para não atirar. Se não fosse por ele, com certeza os caras tinham atirado. Logo após ser apreendido, os familiares do menor vieram aqui para o DPJ de Vitória. Eles concordaram em conversar com a nossa equipe, desde que não gravassem a entrevista. Eles confirmaram que o adolescente é irmão do interno que foi resgatado na semana passada, mas que ele não tem envolvimento com o crime. Mas a polícia não tem dúvidas da participação dele no resgate do irmão mais velho. Ele já tem passagem pela justiça. Ele tem diversas passagens pela justiça e serviços e informações do serviço de inteligência da Polícia Militar deram conta de que ele participou sim do resgate do irmão dele. O adolescente que foi resgatado continua foragido. Câmeras flagram a ação de criminosos em postos de combustível. Eles chegam até a abastecer antes de anunciar o assalto. Na imagem obtida com exclusividade pelo Honda, 2 bandidos chegam de moto em um posto de combustível em Cariacica. O crime acontece à noite. O homem na garupa está armado e rende o primeiro frentista. Logo em seguida, o ladrão aborda outro funcionário que está dentro da recepção. Nenhum dos 2 reage. A ação criminosa foi muito rápida, durou menos de 1 minuto. Os bandidos fugiram levando dinheiro. A quantia não foi informada. Agora você vai ver mais um assalto. Dessa vez foi num posto da capital, que tinha sido inaugurado há 20 dias. Quem pilota a moto é um homem. Na garupa está uma mulher de blusa verde. Repare na cara de pau do casal. Em pleno sábado de manhã, eles chegam ao local, abastecem, pagam pelo serviço e vão embora. Após alguns minutos, retornam ao posto. A mulher está sem um casaco e o bandido mostra a arma para o frentista, que entrega todo o dinheiro. Quatro meses depois, nesse mesmo posto, outra dupla rouba mais um funcionário, só que durante a madrugada. Os bandidos aproveitam que estão fora do ângulo da câmera e pegam o dinheiro e o celular do frentista. Em seguida, eles saem tranquilamente a pé. A nossa equipe esteve em alguns postos da Grande Vitória e a maioria deles foi assaltada mais de 3 vezes. A principal reclamação dos donos é a falta de policiamento no local. Maior índice de abordagens criminosas é no período da noite ou em datas comemorativas. Por isso, os proprietários investem em câmeras de videomonitoramento ou na segurança particular. No posto, às margens da BR-262 em Cariacica, o número de assaltos já passou de 4. Em uma ação, a dupla chega de moto e capacete. Um deles coloca a mão na cintura, vai até o caixa e pega todo o dinheiro. Em outra imagem, é possível ver um assalto onde um dos bandidos mostra a arma e rende clientes e funcionários. Ainda nesse mesmo posto, mais uma vez um frentista é abordado. O ladrão leva dele a carteira e o dinheiro do caixa. Por conta do medo, muitos donos de postos se desfazem do negócio. Já os frentistas ficam receosos de trabalhar durante a madrugada e a rotatividade é grande.
Nós estamos vendo mais bandido do que polícia. É raro passar uma viatura aqui, entendeu? Demora quase 1 hora para chegar, um assalto depois de meia hora que eles vieram chegar aqui, entendeu? Então não tem como, nós precisamos de policiamento, que policial toda hora passando, rondando, fazendo a rota para ver o que está acontecendo. Na maioria das imagens, podemos ver que os suspeitos agem de moto e utilizam o capacete para dificultar a identificação pela polícia. Caso você reconheça um desses ladrões, ligue e denuncie no 181. Dados que preocupam o Batalhão de Trânsito. Este ano foram registrados quase 400 atropelamentos na Grande Vitória. 12 pessoas morreram. Ao transitar pelas ruas e avenidas da Grande Vitória, não é difícil chegar a uma triste e perigosa constatação. Atravessar fora da faixa de pedestre é um mau hábito que, infelizmente, parece não causar medo. Nem a presença da câmera é capaz de inibir e evitar que eles corram um risco. Tem medo de atravessar fora da faixa de pedestre, não? Ainda mais que esse embrulho todo aí. Não, tranquilo, tranquilo. Tem perigo, não? Perigo não. Eu olhei para os dois lados. Medo tem, mas a gente sempre vacila, né? Arrisca, né? Arrisca. A desatenção se multiplica quando o pedestre usa fones de ouvido e se distrai com o aparelho celular. Hábito comum dos mais jovens. Tanto que, segundo dados do Batalhão de Trânsito, a maioria das vítimas de atropelamento tem entre 20 e 32 anos. A desatenção é a maior causa, porque elas perdem a atenção ao atravessar a via, né, com os fones de ouvido ou mandando ou recebendo mensagens de texto e deixam de olhar o trânsito ao seu entorno. E aí, às vezes, encontram um motorista que tem o mesmo hábito dele, 2 desatenções somadas podem causar acidentes aí que deixam sequelas, né? A falta de atenção e de preocupação que nós mostramos muitas vezes pode acabar em tragédia. Só no primeiro semestre de 2014, aqui na Grande Vitória, 397 pessoas foram atropeladas. 12 delas acabaram morrendo. Recentemente, um idoso foi morto enquanto atravessava a Avenida Leitão da Silva. O sinal estava verde para os veículos. E uma criança ficou em estado grave depois de ser atropelada na Avenida Beira-Mar. O oficial de trânsito chama a atenção para outros riscos que podem provocar os atropelamentos. O pedestre tem que tomar as devidas precauções, né? Apesar dele ter prioridade sobre os demais veículos, as precauções dele é analisar a velocidade dos veículos, a visibilidade que ele tem desses veículos e a distância que ele se encontra dele. Utilizar as faixas de pedestre onde ela existir, evitar corredores onde os motociclistas transitam e também utilizar passarelas e passagens, né, destinadas a esse fim, para cruzar uma via com maior segurança. A passarela é exclusiva para os pedestres, mas se depender de alguns, ela funciona apenas como decoração arquitetônica, como para esta mulher, que mesmo estando embaixo dela, prefere atravessar pela avenida e ainda no celular. E falando nisso, Dona Maria Aparecida dá uma aula de cidadania. Muitas vezes as pessoas são burras e fingem de burras para sobreviver, por isso geralmente que causa esses acidentes. E eu não, já utilizo a passarela, não falo no telefone, prefiro sempre me manter atenta para não causar nenhum acidente. É isso aí. Atravessar na faixa ou usar a passarela é obrigação do pedestre. E que tal assistir a uma chuva de meteoros? Esta noite o fenômeno poderá ser visto de vários pontos do estado. O céu hoje à noite será palco de um fenômeno da astronomia. Durante a madrugada, entre esta terça e a quarta, uma chuva de meteoros vai poder ser vista de alguns lugares do planeta. Um meteoro é um fenômeno que acontece na atmosfera da Terra. É um pequeno fragmento que está vagando no espaço. Enquanto ele está lá no espaço, a gente costuma chamar que é um meteoroide. Ele intercepta a trajetória da Terra. Então, na alta atmosfera da Terra, como ele chega a uma velocidade muito grande, ele fica incandescente e deixa aquele risco no céu. A Terra faz um movimento ao redor do Sol e em determinadas épocas do ano ela passa pelo rastro de um cometa. São nesses períodos que surgem as chuvas de meteoro. Todo mês de meados de agosto, a Terra está passando por essa região, então acontece essa incidência maior desses fragmentos na atmosfera da Terra, gerando então a chuva de meteoros. Os alunos de uma escola de Linhares tiveram uma aula no Planetário de Vitória, que fica na Universidade
Universidade Federal do Espírito Santo para aprender mais sobre o nosso universo e também sobre a chuva de meteoros. Muitas pessoas pensam que eles caem e fazem um estrago danado, só que na verdade eles só simplesmente caem. Alguns, quando você tem um tamanho maior, conseguem fazer um estrago, mas na maioria eles são desintegrados pela atmosfera. Eles vão aprender visualizando, né? Saindo fora daquele livro didático, daquela aula às vezes maçante na sala de aula, né? A gente fala o famoso, né, giz, né, que agora é pincel. Então, assim, enriquece muito o conteúdo deles e fica muito mais interessante para eles também. Neste mês de agosto é tempo de observar a mais intensa de todas que acontecem no ano. É a chuva de meteoros Perseida. O local ideal seria um local afastado da cidade grande, também com horizonte bem desimpedido, né, em um céu escuro, que então pode ver uma quantidade maior, uma frequência maior de meteoros do que o normal, né? Mas mesmo assim não costuma ser tão intenso, mas digamos a cada minuto pode ver 1, 2 meteoros passando, né? Mas é algo interessante, é uma oportunidade para prestar um pouco atenção, ter um pouco mais de consciência a respeito do grande universo onde a gente vive. No próximo sábado, às 5 da tarde, o Planetário terá uma sessão especial sobre chuva de meteoros. Mais informações no site www.planetariodevitoria.org. Bandidos invadem sítio na Serra e trocam tiros com a polícia. Já em Cariacica, a história de um adolescente que escapou da morte 7 vezes. O adolescente de 15 anos foi vítima de mais um atentado na noite de ontem na Serra. Ele levou 4 tiros que atingiram braço, perna e as costas. Depois de ser atingido, ainda se arrastou pela rua. Para a polícia, chama a atenção a resistência do jovem. Ele tentou assaltar policiais por 2 vezes. Também foi baleado. Em outras ocorrências, foi esfaqueado e chegou a ser atacado por um pitbull. Apesar da pouca idade, o garoto tem várias passagens pela polícia por tráfico, assalto e porte ilegal de armas. Em Cariacica, traficantes acabaram detidos. Na cadeia, se dizem inocentes. Não acharam nada com nós, não pegaram droga, não pegaram arma, nada. E jogaram tudo pra cima de mim e dos moleques. A polícia me pegaram dentro do quintal do meu tio e já saíram me quebrando, me esculachando. Henrique Braz, de 23 anos, Lucas Viana, de 18 e um menor de 16 anos foram presos através de denúncias anônimas. Durante a abordagem, os bandidos revidaram com tiros. Houve perseguição. Os jovens chegaram a invadir casas, mas foram capturados. Para fugir do flagrante, dispensaram no caminho crack, cocaína, além desta arma. Os jovens foram encaminhados para o presídio e o estado de saúde do adolescente baleado é estável. A seguir, a abordagem policial leva para a cadeia suspeito de assassinatos na Serra. A gente já volta. Suspeito de assassinatos é preso durante a abordagem na Serra. Pedro Henrique Miranda, de 22 anos, foi detido no bairro Vila Nova de Colares. Os militares já vinham recebendo informações de que o rapaz estaria circulando na região em um carro. Ele foi abordado e apresentou uma carteira de habilitação falsa. Ao ser confirmada a identidade, ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Serra. Pedro Henrique tinha 2 mandados de prisão em aberto por homicídio. Uma boa noite para você.